Em discurso na ONU, Bolsonaro exaltou a economia do país em um momento raro, onde pós-pandemia e pós-guerra, o país está com a inflação em queda, empatada com os Estados Unidos e mais baixa do que o Reino Unido. Ele também falou sobre corrupção. O que falar sobre o discurso de Bolsonaro, Tiago? Olha, Marcelo, é mais um ato esse, né, que tentam impedir o Bolsonaro de usar esse discurso da ONU em suas imagens da campanha eleitoral. Como o Vinícius falou, eu também concordo, não prejudica nem traz benefício, mas mostra a popularidade do Bolsonaro até mesmo nos brasileiros que moram fora do país. Com relação a esse ato do discurso da ONU, eu fiz questão de analisar, inclusive, discursos do Lula, né, porque a gente comentou isso no Pix Notícias, né, Marcelo? Eu fiz questão de analisar para ver o que o Lula falou, né, que estão dizendo agora que o Bolsonaro... O Lula fez a mesma narrativa. Porque imagina, o chefe de Estado vai na ONU, na convenção, para falar como é que está o ambiente dentro do seu país e trazer um paralelo para servir de exemplo, para dizer como é que nós estamos fazendo aqui e também para fazer um paralelo com os outros países, né, e trazer questões, óbvio, de impacto mundial, né? E os discursos de Lula eram bem parecidos com o que o Bolsonaro falou. Só que como a grande mídia está num conglomerado com o consórcio, os artistas, a classe artística está a qualquer custo tentando derrubar a reeleição de Bolsonaro, qualquer coisa que ele vai falar hoje, porque essa campanha não é uma campanha de propostas, é uma campanha de discursos, né? Qualquer crítica que é feita com relação ao presidente Jair Bolsonaro não é sobre as ações do governo. Muito pouco, se usa, mas muito pouco. A maioria dos discursos é com relação, a maioria dos questionamentos é com relação ao discurso, inclusive até sobre o discurso do brochável, que a gente também comentou no Pix Notícias. Então, o Bolsonaro falou da alta taxa de desemprego no país, né? Falou do Brasil estar no 4º lugar de países do mundo, no ranking mundial, que tem investimentos estrangeiros, as empresas estão vendo a segurança jurídica que o Brasil está passando à frente desses últimos períodos, principalmente sobre a pandemia e inclusive sobre agora a guerra na Ucrânia, conflitos, e estão vindo investimentos do exterior, isso é importante para a economia, né? 170 bilhões de dólares que foram recuperados da Petrobras. Ele fez um paralelo para trazer como que está hoje, né, a situação da estatal frente a um novo governo, enquanto outrora a gente viu esses 170 bilhões de dólares ir para qualquer outro país, menos para o investimento interno aqui, sem falar nos desvios para financiar a campanha das reeleições de Lula, eleição de Dilma e depois reeleição de Dilma com o Michel Temer, né? E a poluição de carbono, que os países tanto falam da nossa Amazônia, tanto falam querem botar pitaco aqui, não olham lá para o seu campo, querem botar pitaco no campo do adversário. E agora a Alemanha, por exemplo, que era líder, né, na questão de combate à poluição, dos créditos de carbono, volta a poluir em razão, óbvio, muito clara da questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, porque é preciso ter outras fontes de energia. Então, queimar combustível fóssil, consequentemente, tirar esses países do ranking de países que estão combatendo a poluição. Foi isso que o Bolsonaro falou. E, diferentemente, os outros chefes de estados não devem ter falado, devem ter feito um paralelo do seu país para tentar trazer como pauta E o Bolsonaro falou uma coisa importante, a importância da revisão urgente da ONU. Vinícius, o discurso do Bolsonaro na ONU foi em tom de campanha? Marcelo, o mundo hoje está num clima muito tenso. A gente recentemente saiu de uma pandemia e o resultado disso são países com crises e inflações gigantescas. Nós temos crises mundiais com guerras em vários países, uma guerra que traz resultados negativos para o mundo, que é a guerra que vem acontecendo na Ucrânia, que está num momento tenso agora, desde o início, mas agora vive um momento muito tenso, com crises, com a tensão nuclear sobre aquele espaço. Qualquer líder mundial que for lá falar sobre o seu país, ele vai tentar trazer o que está acontecendo no seu país.
O Bolsonaro não tinha como ir lá e falar só o que está acontecendo nos seus países vizinhos. Claro que ele deu o exemplo do que está acontecendo nos seus países vizinhos e o que traz de resultado para o seu país, que é o Brasil. O que acontece na Venezuela que resulta no Brasil? Na Argentina, por exemplo. Na Argentina também. Então ele fez alguns exemplos. Não é campanha, é mostrar um panorama, é dizer o que está acontecendo, é falar a realidade do que ele acredita ser o que ele está fazendo, a forma como ele está fazendo. E aí o que tem que ser pontuado é verificar os fatos. Isso foi feito, isso não foi feito. Mas dizer que foi campanha em si, o que a gente vê muito e está batendo nessa questão, é um discurso bem vazio. É algo que não chega a lugar nenhum. O que ele falou é o que qualquer líder mundial, quando vai lá, é a apresentação do seu país. Dizer que aquilo é uma campanha, talvez pode ser utilizado como sinônimo, é uma campanha do Brasil. Não é uma campanha lá, ele não foi lá pedir voto, ele não estava com emblema nenhum. Ele foi lá representar o Brasil e fazer um discurso do Brasil. Não é campanha.